Cumprimentamos a todos os nossos irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta programação é uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Tem como pastor-presidente, pastor Samuel Padilha de Siqueira. Nós queremos convidar a todos vocês para que fiquem conosco. Nesse programa nós vamos tratar o assunto sobre escatologia. Neste momento nós vamos ouvir um louvor com a irmã Melina para a edificação da sua casa, da sua família e do seu lar. Lança ao ferir, seu sangue escorreu, coroa de espinhos em sua fronte a sangrar. Tudo ele fez pra te dar salvação. A este grande amor você não quer aceitar. Cristo está presente aqui, cheio de glória e lágrimas no olhar, seus braços abertos pra te dar salvação. A este homem bom você não quer aceitar. Veja seus olhos repletos de amor a te convidar, vem a mim. Como pode dizer-lhe hoje que pronto não estás? Do seu amor agora não vai precisar. Cristo está esperando você. Levante o olhar e abra o seu coração. Pare então de resistir e entregue o viver a Cristo Salvador. Agora vem aceitar. Veja seus olhos repletos de amor a te convidar, vem a mim. Como pode dizer-lhe hoje que pronto não estás? Do seu amor agora não vai precisar. Abra o coração e levante o seu olhar a Cristo Salvador. Agora vem aceitar. A Cristo Salvador. Agora vem aceitar. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós temos a consciência que quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais perguntas surgem. E nós precisamos estar atentos e preparados como apologeta da palavra de Deus para defendermos a Bíblia Sagrada e o que nós temos por regra de fé. Surgem algumas perguntas e nós precisamos estar atentos, como por exemplo, o julgamento dos justos e dos ímpios, o milênio. Veremos aqui algumas questões juntamente com o pastor Gilberto. A paz do Senhor, pastor Gilberto, boa noite. Bom, o estádio intermediário, pastor Carlos, ele trata-se do momento que acontece logo após a morte. Então, logo após a morte, a Epístola aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27, ela diz para nós o seguinte: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, morreu tanto o justo como o ímpio, eles estarão no estado intermediário. Os justos em um lugar e os ímpios estarão em outro lugar.
Então é uma coisa interessante, e nós vamos estar vendo alguma coisa aqui, porque até a morte de Cristo, nós temos a passagem conhecida em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, nós temos a passagem do rico e Lázaro. E nessa passagem nós temos ali que havia um grande abismo separando o seio de Abraão do Sheol. E após a morte de Cristo muda então esse estado, muda então esta situação. Maravilha. Outras perguntas vão surgindo, pastor Gilberto, como por exemplo, qual é a diferença entre o tribunal de Cristo e o grande trono branco? E quando acontece? Certo. Então, é uma pergunta, pastor Carlos, essa pergunta que o irmão faz é uma pergunta excelente. E o que acontece? Antes de entrarmos nessa questão, então, tem duas palavras que o leitor da Bíblia ele vai estar acompanhando, tanto a palavra Sheol como Hades. Sheol em hebraico e Hades, que é em grego. E as duas, elas vão se referir ao mundo dos mortos. Então você vai acompanhar isso aí lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus. E o que ocorre? Quando a pessoa morre, então nós falamos, o salvo, ele vai estar agora com Cristo, vai estar no paraíso, ele não vai mais para o seio de Abraão. Então, quando Cristo morre, nós podemos ler em Efésios, capítulo 4, versículos 8 e 9, que nos diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então, com a morte de Cristo, já não existe mais o seio de Abraão, como existia até então, e o justo ou salvo, ele vai agora para o paraíso, como o próprio Senhor disse na passagem de Lucas, capítulo 23, 43, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, o salvo, ele morre e vai para o paraíso, e o ímpio, aquele que morreu sem salvação, ele também vai ao estado intermediário, que é totalmente separado do paraíso. Então ele já vai ao inferno. Então agora, a questão do tribunal de Cristo é algo muito importante e isso nos leva e nos motiva, pastor Carlos, a estar trabalhando mais para o Senhor. O tribunal de Cristo é um tribunal meritório, ele não é condenatório. Quando nós lemos na segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 10, nós vemos que todos nós compareceremos os salvos ante ao tribunal de Cristo. Para quê? Para receber os galardões de tudo aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor hoje. Então, por exemplo, aqueles detalhes mínimos que o salvo faz. Por exemplo, ele chega na igreja, ele cuida de uma coisa pequena, de repente ele vê alguma coisa fora do lugar, ele ajeita, o evangelismo que ele faz, as orações dele, tudo isso o Senhor ele está vendo e com certeza ele está anotando. E no tribunal de Cristo, nós receberemos os galardões. Agora, o tribunal de Cristo, ele vai acontecer, pastor Carlos, imediatamente após o arrebatamento da igreja. Então, assim que soar a última trombeta, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, fala da última trombeta. Nós temos também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que fala sobre o soar da trombeta. Então, soou a última trombeta. Nós, então, seremos arrebatados. Então, os mortos, aqueles que morreram, eles serão ressuscitados e nós, os que estivermos vivos, nós seremos, então, transformados. Primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo 2 e 3, fala sobre a transformação dos nossos corpos. Como primeira epístola aos Coríntios 15, 52, também fala que nós teremos os nossos corpos transformados. Então os corpos serão transformados e a partir desse momento, nós então passaremos pelo tribunal de Cristo. Então nesse tribunal de Cristo é onde todas as nossas obras elas vão ser
julgadas pelo Senhor como mérito, não é para questão condenatória. Quem passar pelo tribunal de Cristo é que ele já é salvo. Então estará passando para o tribunal de Cristo para receber os galardões por tudo aquilo que a pessoa fez durante a sua vida. E agora vem, pastor Carlos, a outra pergunta que o irmão fez a respeito do grande trono branco. O grande trono branco é, sem dúvida nenhuma, a mais preocupante passagem da Bíblia. Por que é a mais preocupante passagem da Bíblia? O grande trono branco, ele não é um tribunal meritório, mas ele é condenatório. Então, quando você lê Apocalipse, capítulo de número 20, Apocalipse, capítulo de número 20, versículos 11 ao 15, você vai ver que ali, eu quero ler com os irmãos aqui, é um texto preocupante, é uma das passagens, como nós falamos, que deve ser levadas mais a sério em nossas vidas. Diz assim, Apocalipse, capítulo de número 20, versículos 11 em diante. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Versículo 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então o grande trono branco, ele vai acontecer, pastor Carlos, 1007 anos depois do tribunal de Cristo. Então tem o tribunal de Cristo, a pessoa, o salvo, recebe os seus galardões, imediatamente começa a grande tribulação aqui na terra, terminando a grande tribulação que dura 7 anos, aí entrará o milênio, e o grande trono branco ele acontece no final do milênio, que agora sim é um tribunal condenatório. Glória a Deus. A todos que estão nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E, pastor Gilberto, sobre o milênio, quando acontecerá? O milênio também é uma das questões que nós devemos levar muito a sério, o contexto do milênio. Por quê? O milênio, ele é uma das dispensações. Então, a doutrina pentecostal, que é a doutrina que a Assembleia de Deus, ela professa, a doutrina pentecostal, ela tem as 7 dispensações, não como doutrina, mas as 7 dispensações é uma forma didática de mostrar ao longo da história a revelação da graça de Deus. Então, temos as 7 dispensações, que é a dispensação da inocência, quando Adão e Eva estavam no paraíso, e eles ali tinham o seu estado de inocência, mas isso não quer dizer que Adão, ele era inocente, muitos podem dizer, mas ele era muito simplório. Adão era uma pessoa muito inteligente, de uma sabedoria tremenda. Ele deu nome para todos os animais, deu nome para as plantas, mas ele era inocente porque ele não tinha cometido pecado. Logo após a dispensação da inocência, nós temos a dispensação da consciência, que é no momento em que Adão e Eva, eles tomam consciência do pecado deles. E aí vão, então, seguindo as dispensações como formas didáticas de Deus manifestar a graça, a sua graça para o homem e transmitir os seus ensinamentos. Pois nós temos a dispensação da lei, que é a dispensação que vigorou até Cristo, e nós estamos hoje na 6ª dispensação, que é a dispensação da graça, que é a dispensação que nós temos a salvação. Agora, terminando a dispensação da graça, pastor Carlos, a dispensação da graça, ela termina com o arrebatamento da igreja. Então, ela termina com o arrebatamento da igreja. E aí seguirão, então, os 7 anos da grande tribulação, que é justamente a 70ª semana de Daniel. Terminando, então, a grande tribulação, aí vai seguir
a 7ª dispensação, que é justamente a dispensação do reino, ou o milênio. Então, o milênio ele vai acontecer imediatamente após o final da grande tribulação. Pastor Gilberto, e qual é a diferença do milênio? Certo. O objetivo, melhor dizendo, né? Certo. Irmãos, o milênio, como nós falamos, ele é a 7ª dispensação. E o milênio, ele tem como alguns objetivos principais exaltar a glória de Deus em toda a terra. Então, o que acontece? Durante o milênio, Pastor Carlos, toda a terra ela estará vendo a glória de Deus, estará interagindo com a glória de Deus. Também um dos objetivos é reivindicar a posse integral deste mundo ao legítimo dono. Então, este mundo, ele na realidade ele pertence a Deus. Então, o diabo ele quer usurpar, ele quer dominar, ele quer transtornar todas as coisas. E no milênio, Deus estará completamente, de forma integral, administrando todo mundo. E será algo maravilhoso. Também submeter a terra a Cristo, que vai estar governando sem qualquer constrangimento. Cristo vai governar a terra de forma justa, de forma maravilhosa. Hoje nós vemos, Pastor Carlos, muitos governos, nós vemos muitas formas de julgamento completamente errada, mas no milênio não terá isso. Converter as nações e submetê-las ao Senhor. Então, durante o milênio, as nações elas estarão se convertendo ao Senhor e também curar a terra de todas as suas enfermidades. Então, durante o milênio, nós teremos a terra curada de todas as enfermidades, de todas as mazelas. Nós vemos hoje a terra enfrentando problemas complicados de poluição, muitas catástrofes, e no milênio nós não teremos isso. Se o pastor me permite, quero ler um texto aqui que fala sobre o milênio. Miqueias capítulo 4, versículos 1 a 4. Miqueias capítulo 4, versículos 1 a 4 diz assim: Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ela afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa de Deus, do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Deus. Agora olha só que interessante. E julgará entre muitos povos e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. Uma nação não levantarão a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Então aqui no milênio, nós estamos vendo que vai ser um estado que sempre as pessoas sonharam, com essa situação maravilhosa que nós pretendemos um dia. Paz na terra, não haverá mais guerra, isso acontecerá no milênio. Terminando o milênio, nós vamos ter então o estado eterno. Então, terminando o milênio, o que vai acontecer? Nós entraremos então agora no estado eterno. Qual é esse estado eterno? Onde nós estaremos com o Senhor eternamente, aonde nós estaremos ali aprendendo com o nosso Deus na eternidade. Então, algumas pessoas podem até perguntar: mas o que nós vamos fazer na eternidade? Olha, na eternidade nós teremos tanta coisa para aprender, tanta coisa para conhecer sobre Deus, tanta coisa para estarmos desfrutando, que a eternidade, olha, eu garanto que ainda vai ser pouco para nós podermos estar ali aprendendo tudo do nosso Deus. Então é muito bom nós aprendermos mais da palavra do nosso Deus, conhecermos mais a respeito daquilo
que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém. Você que está acompanhando aí pela internet, nós queremos pedir para que você possa interagir conosco. Próxima quinta-feira, nós estaremos juntos aqui outra vez, discutindo outro tema, juntamente com o pastor Gilberto, juntamente com outros irmãos que estarão cooperando conosco. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, que tem nos cedido, pastor Gilberto, a oportunidade de estarmos aqui fazendo um novo formato, um novo projeto. E o que o senhor tem visto a respeito disso, pastor Gilberto? Então, como o pastor Carlos falou, o pastor Samuel abriu essa oportunidade e me surpreendeu, pastor Carlos, nesta semana a quantidade de perguntas que nós recebemos dos nossos irmãos. Então, várias pessoas que bom. Entraram em contato através, como eu disse, através do Facebook, através também do nosso canal no YouTube. E no próprio canal do YouTube tem ali o nosso e-mail, mandaram várias perguntas. Então me surpreendeu o alcance que teve a respeito do programa passado, de pessoas tirando várias e várias dúvidas. E é importante, pastor Carlos, porque é um espaço para nós aprendermos mais da palavra de Deus. Amém. E como nós estamos vendo nesses últimos momentos que nós estamos passando, há uma enxurrada muito grande de várias teorias, há uma enxurrada muito grande de conceitos, e isso vai também, de uma maneira ou outra, querendo modelar o pensamento das pessoas. Principalmente o esoterismo, ele tem crescido muito, e a Bíblia, ela é o grande antídoto para tudo isso. Então, realmente é um espaço maravilhoso, é um espaço que através do nosso pastor Samuel Padilha, Deus tem disponibilizado para estarmos aprendendo mais e também tirar as dúvidas dos nossos irmãos. Maravilha. Pastor Gilberto, quem está assistindo, ele está lá com uma dúvida, ele tem o desejo de fazer uma pergunta, e por onde ele manda essa pergunta, como ele faz para encaminhar? Então, você pode, entre no nosso canal do YouTube, só colocar lá Gilberto Corrêa de Andrade, e ali tem nos vídeos a descrição. Na descrição dos vídeos tem o nosso e-mail, ou então no próprio vídeo você pode colocar a sua pergunta. Ou também no próprio Facebook, Gilberto Corrêa de Andrade, você pode colocar ali a sua pergunta, você pode tirar a sua dúvida, e vai ser uma grande alegria para nós estarmos interagindo nessa situação de dúvidas. Amém. Glória a Deus. Eu acho que é de muita importância nós estarmos nos aproximando dessa forma, pastor Gilberto. Nós nos aproximamos dos nossos irmãos com dúvidas, e conforme a programação vai sendo sanada essas dúvidas através da Bíblia Sagrada, que tem a resposta certa para o meu coração e para o seu coração. Eu quero agradecer, pastor Gilberto, a oportunidade, a honra de estar aqui com o senhor, participando desse programa. E nós vamos fazer uma oração com o pastor Gilberto neste momento, e logo mais já estaremos encerrando este trabalho. Amém. Vamos estar orando. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor tem sido fiel e constante em nossas vidas. Te agradecemos pelo bem maior que é a nossa salvação. Te agradecemos, ó Deus bendito, por esse espaço que o Senhor tem disponibilizado, e também, Senhor, pelas pessoas que têm participado. Abençoe cada um, ó Deus, que está sintonizado, que está acompanhando este trabalho. É o que nós pedimos a Ti e já lhe agradecemos em nome de Jesus Cristo, que reina hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e te dê uma noite de paz e de descanso. Em nome de Jesus. Amém.